Direito Administrativo, semana 2, aula 5, ou dia 5, vídeo 1. A gente vai falar hoje sobre o poder regulamentar, ok? O que é o poder regulamentar? O poder regulamentar ele é competência exclusiva do chefe do poder executivo. Poder regulamentar, ele vai regulamentar algo, certo? O que é esse algo? Ele vai regulamentar um ato primário, ou seja, que vai derivar diretamente da Constituição Federal, que é o caso das leis, ok? Então, para editar atos administrativos normativos. Então, atos administrativos normativos. Então, são determinações gerais e abstratas, ou seja, eles não têm destinatários determinados, abstratos, porque ele não é para uma finalidade concreta, específica, certo? Então, são determinações gerais. Incidem sobre todos os fatos e situações que se enquadrem nas hipóteses que abstratamente prevêem, ok? Assumem a forma de decreto, certo? Então, o que significa o decreto? O decreto ele vai trazer os pormenores de uma lei, ele vai explicitar uma lei, ele vai explicar como, vai dar condições para que aquela lei seja possível de ser cumprida, certo? Normalmente essas leis são chamadas de leis administrativas, certo? Então as leis, alguns autores vêm falando que as leis administrativas são as leis que podem ser tratadas aí por decretos, ok? Exemplo, a lei 8666, ela traz lá a ideia de pregão eletrônico, perdão, tô falando besteira, povo, 10.520 que fala de pregão eletrônico. A 8666 vai falar de sistema de registro de preço, por exemplo, certo? Então ele vai falar lá sobre compras parceladas e não é muito, e é muito genérico, certo? Depois vem um decreto, hoje o vigente é o 7892, que vem detalhando como que vai funcionar esse sistema de registro de preço, ok? Então a ideia é essa, o decreto ele vai trazer aí um detalhamento, os pormenores para a execução de uma determinada atividade aí muito, como eu já falei, muitos autores falam que é apenas na área administrativa. Lembrando sempre quando tiver uma situação que não seja muito pacífica na doutrina, dificilmente o examinador ele acaba cobrando, ok? São decretos de execução, são chamados decretos de execução para dar fiel cumprimento à execução de uma lei, e também são decretos regulamentares. Os decretos regulamentares são previstos lá no artigo 84, inciso 6º da Constituição Federal. Então, o chefe do Poder Executivo, ele vai, por meio do poder regulamentar, expedir o que? Decretos de execução e decretos regulamentares. Então, a Emenda Constitucional 32 de 2001 inovou o ordenamento jurídico, trazendo a possibilidade do chefe do executivo agora trazer também o decreto chamado autônomo. Por que é decreto autônomo? Porque ele não está regulamentando uma lei. Então, ele deriva diretamente da própria Constituição Federal. Então, se esse decreto autônomo deriva diretamente da Constituição Federal, é passível, quando ele conflita com a norma constitucional, o que? Ser atacado por via de controle judicial, por via de ação direta de inconstitucionalidade. O que significa isso? A norma está contrária à Constituição, então a gente vai invalidar esta norma, e o instrumento utilizado para isso é a ação direta de inconstitucionalidade, ok? Continuando. Então, outras autoridades têm a competência para editar atos administrativos normativos, certo? Toma cuidado com isso, que
o examinador gosta de explorar isto, certo? Então, outras autoridades têm a competência de editar atos administrativos normativos? Sim. Exemplo, a própria Anvisa, por exemplo, o CONTRAN, são dois órgãos que emitem, por exemplo, resoluções que vão estar aí trazendo algumas especificações, algumas restrições relacionadas ao que a própria lei trouxe, certo? Vai especificar, vai detalhar ainda mais uma lei. Então, quem está fazendo isso? Um presidente aí de um órgão, ok? Então, nesse caso, não seria o presidente da República. Mas, lembrando que isso aqui não há algo que se falar em decreto, certo? Isso não é decreto de execução, não é decreto regulamentar. Só quem pode expedir decreto é o presidente da República, ok? Então, isso daqui quando um presidente, por exemplo, da Anvisa, ele está expedindo uma resolução, ele está atuando em nome do poder normativo, ok? Então, o poder regulamentar é uma coisa, o poder normativo é outra. O poder normativo abarca o poder regulamentar. Dessa forma aqui, ó. O poder normativo ele é mais amplo, o poder regulamentar está dentro do poder normativo. Então, o poder regulamentar é uma espécie do gênero do poder normativo, ok? Lembrando que o poder regulamentar é o decreto, que ele é privativo do presidente da República e ele também é indelegável, ok? Então, portanto, quando o chefe do Poder Executivo pratica, então, atos com base no poder regulamentar, o chefe do Executivo não deixa de estar exercendo o poder normativo. Por quê? Porque o poder normativo é o gênero, ou seja, está abarcando o poder regulamentar aí, como nesse gráfico que eu fiz aí, para melhor entender, ok? Agora a gente vai ver sobre as espécies de atos. A gente vai ver primeiro o decreto de execução ou regulamentares, certo? Então, o que é? São regras jurídicas gerais, abstratas e impessoais. Então, visa possibilitar o fiel cumprimento da lei, certo? Então, privativo do chefe do executivo, não posso delegar. Privativo, não passível à delegação. Não esquece isso. Ele restringe-se ao conteúdo da lei, vai explicitar, vai explicar, vai detalhar, vai trazer maior grau de execuibilidade, ou seja, vai trazer meios para que a lei seja cumprida, seja fielmente cumprida aí. O que mais? Os decretos de execução ou regulamentares, eles não podem contrariar a lei, não podem restringir a lei e também não podem ampliar a lei, ok? Então ela tem que estar atuando vamos dizer assim, nos contornos da lei. Não posso ultrapassá-la, não posso passar dos limites previstos na lei, perfeito? Como eu tinha falado antes, o decreto de execução ou regulamentares, então só as leis administrativas comportam essa regulação. Então isso aí é um posicionamento de alguns administrativistas, ok? Continuando, sobre o decreto de execução ou regulamentares. Então, privativo do chefe do executivo, não pode ser delegado, e pode ocorrer que a lei estabeleça que deva ser regulamentada para ser executada. Então temos duas situações, uma que não depende do legislador ordinário para ser executada ou ser exercida essa competência. O que quer dizer com isso? Foi emitida uma lei, o executivo já pode emitir um decreto de execução
para que ocorra um detalhamento dessa lei, para que seja promovida a fiel execução. Então, eu não dependo do legislador para que o executivo faça esse decreto, ok? E a segunda hipótese é quando pode ocorrer que a lei estabeleça que deve ser regulamentada para ser executada, certo? Então, isso daqui ele vai estar no corpo da lei, informando que caberá ao Poder Executivo, ou vai nomear um órgão específico do Poder Executivo e um prazo para que seja dado-se fiel cumprimento dessa lei, ok? Então, nesse caso que as leis não são autoexecutáveis, porque ela está dependendo dessa regulamentação, certo? Então, vai depender desse decreto de execução. Se tiver o decreto, se o decreto não for feito no prazo estabelecido pela lei, a lei pode entrar em vigor com lacunas, ok? Pode ser autoexecutável daí, ok? Mas a regra é que as leis não são autoexecutáveis porque elas dependem dessa regulamentação por meio do decreto de execução ou decreto regulamentar. Já o Eli Lopes Meireles, ele fala que não são exequíveis as leis antes da expedição do decreto regulamentar, ok? Então, não posso exigir o cumprimento dela. Então, as leis com efeitos pendentes, ok? O decreto de execução ou regulamentar exige o que? Lei prévia. Então, diferentemente do decreto autônomo, o decreto de execução exige lei prévia, porque o decreto vai explicar o que há na lei. Então, não tem o que se falar aí de emissão de um decreto de execução sem uma lei prévia, certo? Que esteja ele vinculado a ela, ok? Portanto, são atos, então, secundários, porque o primário é que deriva diretamente da Constituição Federal, que é quem? A lei. Depois nós temos o decreto, que então vem por segundo, portanto, ato secundário. Aqui que é interessante que os decretos de execução, o decreto do Poder Executivo, ele pode ser sustado pelo Congresso Nacional. Então, ele pode sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar, ou seja, ele ultrapasse o que a norma trouxe. Quem é a norma, nesse caso, é a nossa lei. Continuando, são atos, agora decretos autônomos. Então, autonomia significa que ele não depende de uma lei, certo? Para ser editado. Então, se eu não preciso de uma lei, ele decorre diretamente da própria Constituição Federal, por isso ele é o que? Um ato primário. Então, são decretos autônomos, atos primários. Deriva diretamente da Constituição Federal, atos primários, como nós já falamos, e ele, em caso de ilegalidade, né, ou seja, que ele está indo contrário à Constituição a qual ele está vinculado, ele pode ser atacado por meio de controle judicial e a ferramenta que nós já falamos agora há pouco, que é quem? Ação direta de inconstitucionalidade. Decretos autônomos eles podem ser externos, quando eles são dirigidos aos cidadãos, ou internos, quando a organização, competência ou funcionamento da própria administração como um todo aí, ok? O Eli Lopes Meireles vai falar que sobre os decretos autônomos, ele fala que supra a lacuna da lei, desde que não invada a matéria reservada à lei, certo? Se for matéria reservada à lei, esse decreto ele não pode prosperar. Decretos autônomos ainda está previsto lá na Constituição Federal, no artigo 84, inciso 6º. O que ele diz lá? Isso cai bastante em prova, ok? Então cuida com isso. O examinador adora essa letra A e B que a gente vai falar agora. Então, quando um decreto autônomo, ou seja, não preciso de lei para organizar o funcionamento da administração pública federal,
Por quê? Lembra, a função principal do Poder Executivo é o quê? Administrar. Então, para que ele faça essa administração, eu não preciso de uma lei, certo? Porque se tivesse uma lei, imagina assim, olha a lógica, tivesse uma lei, a lei ela sai do Congresso Nacional, ou seja, do Poder Legislativo. Então, nesse caso, estaria tendo que uma subordinação de um poder ao outro. Não teria sentido. Então, eu posso organizar o funcionamento da administração pública. Qual é a condição? Não pode implicar o que? Em criação ou extinção de órgãos públicos, certo? Então, isso se dá para que tenha também o que? Uma certa estabilidade do Poder Executivo, pensando lá em freios e contrapesos, ou seja, um poder ele faz uma regulação, ele faz uma fiscalização em cima do outro, certo? Então é chamado isso de quando você tem esta como é que eu posso te dizer, quando tem esse controle, certo? Então os doutrinadores falam que o nome é pesos e freios e contrapesos, ok? Então, organização e funcionamento da administração pública pode se dar diretamente por meio de decreto autônomo, então desde que a Constituição não implique na criação ou extinção de órgão público. Então isso dá o primeiro, criação, para evitar que tenha um aumento substancial das despesas públicas, e o segundo para trazer essa estabilidade para a administração, certo? Imagina um maluco entra lá e começa a extinguir tudo quanto é órgão, sem que tenha esse controle. Então, pensando nisso, justamente é porque ele não pode. Então, eu não posso extinguir órgãos públicos, mas eu posso extinguir quem? Funções ou cargos públicos. Qual é a condição? Não pode estar preenchido. Ele tem que estar vago. Exemplo, motoristas na esplanada dos ministérios, o cargo de motorista ele foi extinto, certo? Mas, o que acontece? Ele está sendo extinto os cargos que estão vagos. Não pode mais criar esses cargos, e os que estão nativos, os motoristas ativos, eles estão aguardando esse cara se aposentar para aí sim ocorrer a extinção desses cargos remanescentes, perfeito? O que mais? Esse decreto autônomo, ele pode ser delegado, diferentemente do que ocorre lá com o decreto qual? O decreto que vai regulamentar, certo? O decreto de execução. Aquele decreto ele não pode ser delegado, ao contrário deste daqui que pode ser delegado sim, ok? Então, os decretos autônomos não foi autorizado a adição ampla e genérica, certo? Então, não foi autorizada a adição ampla e genérica, ou seja, não tem uma lei anterior a ele, perfeito? Então, é uma competência privativa, sim, do Poder Executivo. Então, ele é uma competência privativa, significa que o Poder Legislativo, vou pôr aqui, ó, o Poder Legislativo ele não pode ter uma iniciativa de lei que venha tratar sobre a organização e funcionamento da administração pública federal ou criação de cargos que são do Poder Executivo, que não seja de iniciativa do presidente da República. Então, se começar uma lei, esta lei começar ter uma iniciativa em uma das duas casas do Congresso Nacional, por exemplo, você vai passar num concurso aí do MPU, certo? MPU, vamos pegar do INSS, que depois eu vou falar lá dos poderes, tá? Desses poderes aí quando for falar da organização administrativa, para não confundir muito. Então vamos pegar o INSS. O INSS vai ter uma quantidade muito grande de vaga também, certo? Então vamos pegar ele como exemplo. Supor, vocês entraram, prestaram a prova e tinha 3.000
vagas, ok? Só que foram ver que depois eles tinham feito um erro de cálculo e só tinham 2.000 vagas. Agora passaram 3.000, ou seja, está faltando 1.000 vagas. Pergunta é: o poder legislativo ele pode iniciar uma proposta de lei que crie essas vagas? Resposta: não, porque não é a competência dele, a competência privativa de quem? Do poder executivo, certo? Então, o órgão pertence ao poder executivo, a competência privativa vai ser do executivo. O que é interessante aqui é que a primeira parte ali dos decretos autônomos, que é a organização e funcionamento da administração pública, ele fala que é um ato normativo, é ato administrativo normativo, ok? Não esquece isso. Extinção e funções de cargos, extinção de funções ou cargos públicos quando vagos, é um ato administrativo com efeitos concretos, certo? Então, ato administrativo não é um ato normativo. Ato normativo quando ele está pensando na organização e funcionamento do órgão aí. Então, decretos autônomos, ele não foi autorizado a edição ampla e genérica, como eu já falei. Lembrar dessas duas situações aí, que quando for a organização e funcionamento da administração pública, ele é um ato normativo, e quando se tratar de extinção de cargos ou funções, vai ser um ato aí administrativo, ok? Com efeitos concretos, portanto. Não tem fundamento, as extinções de funções ou cargos públicos não tem fundamento no poder normativo, como a gente já viu aqui, ó, normativo é em cima, do poder normativo, nem no poder regulamentar, certo? Lá do gênero e espécie, que a gente fez aquele gráfico, ok? Agora, regulamentos autorizados ou delegados. Nesse caso, a própria lei autoriza o Poder Executivo a disciplinar situações nelas não reguladas, certo? Então, nesse caso aí, são os casos lá das resoluções do CONTRAN, DENATRAN, resolução da Anvisa, é nesses casos, então, que vão ocorrer. Então, a lei traça apenas linhas gerais e cabe ao Executivo não simplesmente regulamentá-la. Os regulamentos, então, aí são efetivamente eles completam, olha que aqui tem uma situação bem importante. Efetivamente, eles complementam, ou seja, eles completam a lei. E nesse caso, como são regulamentos autorizativos, eles inovam o direito, certo? Inovam o direito. Por exemplo, lá na resolução do CONTRAN, para você tirar uma carteira de motorista ou segurança veicular, ele traz lá quais são os normativos. Volta e meia, ele acrescenta obrigatoriedades e retira. Por exemplo, ocorreu com o primeiro socorro, aquela caixinha de primeiros socorros, e depois agora com o extintor de incêndio, que não é mais preciso, não é mais obrigatório, certo? Então é feito por meio de resolução aí do CONTRAN e está inovando o direito. Então essa é a ideia. Agora os regulamentos de execução lá do Poder Executivo, lá do Presidente da República, ele não pode inovar na teoria a lei, certo? Não pode inovar o direito, porque ele vai estar trazendo uma regulamentação, uma explicação, uma explicitação da lei. Perfeito? Regulamentos estão autorizados ou delegados, então não tem previsão expressa na Constituição Federal, certo? Efetivamente completam então a lei, então eles inovam o direito e por fim ele tem o quê? A lei incumbe órgãos e entidades administrativas de perfil técnicos da edição de regulamentos. Então, nesse nosso exemplo aí, novamente, Anvisa e CONTRAN trazem esses atos normativos aí. Então,
esses regulamentos autorizados. Perfeito? Então, regulamentos, diferentemente do que ocorre lá com o decreto, lá com o presidente da República. Então, lá no regulamento de execução, a competência privativa do chefe do Poder Executivo. Essa competência ela é indelegada, diferente dessa aqui que ela é delegada. Ou seja, eu posso passar a responsabilidade para outra pessoa fazer algo que era da minha competência, que era da minha responsabilidade. Essa é a ideia da delegação. Então, já falamos. Seria isso essa aula aí, ok? Um abraço e fiquem com Deus. Até a próxima.